Aleluia. Primeiramente digo obrigado em nome de Jesus Cristo. Agradecendo em nome de Jesus a todos, aqueles que ainda se dedicam, aqueles que ainda se entregam até aqui. Mas vamos avante com o tema do dia. O nosso tema aqui é o seguinte: a batalha da geração. Esse é o nosso tema do dia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus 28, versículo 18 até 19. É de ler cá em nome de Jesus Cristo, que diz o seguinte: E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, idem, fazem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agradecendo, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor que ainda guia nosso espaço, o Senhor que ainda fala na nossa vida, o Senhor que ainda nos dá a capacidade e ainda nos dá a sabedoria e o entendimento do céu. Vai mais avante em nome de Jesus Cristo, nos dando como canal, abastecendo o seu povo, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor que é poder a glória, o Senhor que é o nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui Jesus Cristo, quando chegou a hora dele ir, ele deixou essas palavras para os seus discípulos, para eles ir mais além, para eles batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fazer os discípulos. Mas o que acontece nesse exato momento, que acontece nesses dias, é muito difícil de entender, é muito difícil de viver. Outros são guiados pelas ovelhas, mas isso acontece por uma coisa: às vezes é fome, e às vezes é falta de maturidade, e às vezes é não se dar tempo em orar, em pedir a sabedoria de Deus, em lembrar em aquilo que Deus te mandou para você cumprir e para você fazer. É isso que anda nos desviar, é isso que acontece nas pessoas reunidas nesses últimos dias. Porque o que acontece é o seguinte: as ovelhas nesse exato momento já começam a ter palavra, já começam a mandar os seus pastores, já começam a ordenar algumas coisas dentro de alguns ambientes, e as pessoas unidas por causa de valores que eles têm. Pior ainda quando falamos de valor que é dinheiro, falar de moedas, ou vestir bem, ou estar bem em casa. E aí que já começa alguém já se desviar do foco. Porque tem um crente que veste bem, tem um crente que tem dinheiro, tem um crente que tem aquilo, mas aquilo de valor aqui na terra. É por isso que é isso que faz nesses últimos dias os discípulos de Deus se perder, os pastores se perder, profetas se perder, pregadores da palavra se perder, e muito por mais por aí se perder, porque tem alguns que têm valores aqui na terra, falando de coisas materiais. É isso que faz as pessoas já começam a se perder. Por isso outros já veem o evangelho nos últimos dias não verdadeiro. Começa a ver um evangelho falso, que parece que estão a viver a falsidade. Por causa das pessoas já começam a se desviar por falta de algumas coisas na vida deles. Mas eu me lembrando das escrituras, que essas pessoas, esses discípulos que foram mandados para anunciar o nome, para ir fazer apóstolos, para ir fazer discípulos, eles não tinham lá muita coisa na vida deles. Outros venderam, outros deixaram trabalhos dele, outros deixaram aquilo, mas aquilo, ir mais além. Mas nos últimos dias, outros levam o trabalho material na vida. Parece a vida é eterna. Parece que essa vida que nós estamos, parece que não vai acabar.
Parece que essa vida que nós temos, esses variáveis trabalhos que nós temos, falando em vida material, trabalho material, parece que não vai acabar. Parece que estamos a ver esses trabalhos, vendo que é o nosso céu. É isso que acontece nesses últimos dias. É isso que faz as pessoas começar a se perder. Já são guiados pelas ovelhas por falta de algumas coisas. É isso. Não pensam o seguinte: esquece em aquilo que foi mandado. Não disseram o seguinte, que a partir desse momento vão à procura de riqueza. A partir desse momento vão lá, as pessoas ricas vão te dar aquilo que estão em falta. Não, nós fomos ditos: vão evangelizar, vão entregar o evangelho, vão anunciar o meu nome, vão fazer discípulos. Nós começamos a nos perder. E às vezes nós começar a viver a vida que não é, por falta de direcionamento ou firme em aquilo que você foi mandado. Às vezes nós mandamos algumas pessoas, ordenamos algumas pessoas fazer coisas, mas quando lá se encontram algumas pessoas atrapalhadas, também entra na mesma situação, ou outros vencem essa batalha e outros se perdem. Vive naquela vida também, distraída. Então, irmão, vou te falar, se posiciona, porque a batalha da geração nos últimos dias é muito difícil viver dessa maneira, porque a preocupação dos pastores ou a preocupação de alguns irmãos é a vida financeira. É a vida financeira. Essa é a nossa preocupação, às vezes, que vem nos atingir a mente. Nós queremos pessoas ricas para estar dentro das nossas igrejas. Nós queremos as pessoas que têm empresas, que dão mais ofertas, que dão mais dízimos, que dão mais aquilo, que oferecem mais. Essas são as pessoas que nós pensamos que adoram a Deus. É aí que nós nos perdemos por causa disso. Nós nos perdemos sim, e ainda vamos nos perder, porque nós olhamos coisas materiais. Nós estamos preocupados com essa vida financeira ou com condições financeiras. Por isso nós nos perdemos. Queremos essas pessoas. Por quê? Porque nós falamos o seguinte e pensamos o seguinte: essa pessoa vai me ajudar a construção da igreja, vai me ajudar a manter-me bem financiada, vai me manter-me estar bem na vida, vestir bem. Essa aqui vai pagar minhas contas, essa aqui vai pagar as contas da igreja. Por isso nós nos perdemos nessas partes. Você esquece o que você foi mandado. Te lembrando, Jesus Cristo entrou no templo e começou a destruir algumas coisas lá dentro. Por quê? Porque aquele lugar era o lugar onde as pessoas se reuniram em nome de Deus. Eles estavam lá em nome de Deus, falavam de Deus, curavam as pessoas em nome de Deus, ajudavam as pessoas para manter a fé deles em Deus, curavam as pessoas dentro daquele templo. Por isso, quando entrou naquele lugar, viu que já está a começar negócios, ele já começou a destruir. Isso causou dor, porque aquela casa era chamada casa de Deus. Onde é chamado casa de Deus, nós não devemos fazer negócios. Negócios são feitos fora da igreja. Nós não devemos fazer negócios dentro da igreja. Essa geração deve lutar em destruir, em quebrar essa aliança que está acontecendo nesse momento dentro das igrejas, falando em negócios, nessa vida que os pastores já começam a levar, que já começam a escolher alguns crentes para pagar a vida deles, para pagar o carro deles, para pagar algumas coisas nas famílias deles, para pagar algumas, por aí, muito mais variáveis, situações problemáticas que eles já andam criando e depois começa a descarregar em crentes. É essa vida que nós devemos quebrar. Essa geração existe para isso, que eles foram mandados. Vão
vão anunciar, vão lá anunciar o meu nome, vão criar discípulos, fazem discípulos em meu nome e batizam eles em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas nós nos desviamos desses pontos e começamos a levar essa vida e começamos à procura de condições financeiras em alguns irmãos. Esses homens venderam tudo que tinham, deixaram tudo que tinham, familiares, amigos, por aí muito mais, e seguir com o Evangelho. Porque o que acontece nos últimos dias, as pessoas pregam, não porque não pregam a verdade, mas você deve pregar coisas para agradar os seus pastores, você deve pregar coisas para agradar alguns profetas, você deve pregar algo para agradar alguns líderes. Dificilmente na minha vida isso é muito difícil, sabendo que quando você ainda é ordenado para essas pessoas, você deve analisar quem te dá visões. Você deve analisar. É para você ser batizado em nome dos homens. Se você ainda está aqui para agradar essas pessoas, você começar a pregar para agradar essas pessoas, você vai ser escravo das pessoas. E a escravidão vai te levar para o inferno. Porque você não agrada a Deus, você agrada as pessoas. Você faz o que as pessoas querem. Você esconde essas visões porque as pessoas não querem suas visões. Você quer esconder o que Deus plantou dentro de ti porque as pessoas não querem. Eles querem que pregam aquilo que eles querem. Irmão, você vai se perder. Na minha parte, é melhor você ser odiado em ser chamado o Filho de Deus, em pregar coisas de Deus, em pregar a mensagem que vem de Deus. Além de você ser gostado aqui na terra, em pregar aquilo que eles querem, aquilo que eles gostam, você vai ser cortado. É isso que Deus nos ensina. Se a sua mão te perturbar, se a sua mão te impedir de você entrar no céu, corta essa mão. Se essa mão de negócios que ainda anda te perturbando, corta essa mão. Se ainda anda te perturbando, corta essa cabeça. Se isto aqui te corta, se ainda anda te incomodar, esses negócios que anda a fazer, esses stickers que você anda a fazer dentro da igreja, esses negócios variáveis por aí, que anda você fazer dentro das igrejas, você deve cortar, lançar e entrar no céu. Porque quando nós ainda trabalhamos dessa maneira, essa geração começar, é isso que vai fazer as pessoas começar a se perder dentro das igrejas. Além de as pessoas entrarem nas igrejas, ter uma vida santa, ter uma vida boa, ter uma vida com Deus, essas pessoas vão se perder. Porque a pessoa vai se cansar de andar, pagar dinheiro para os pastores. A pessoa vai se cansar em andar, pagar algumas situações por aí variáveis, comprar carros, comprar terrenos, comprar muita coisa, construir casas para os pastores. As pessoas vão desistir do Evangelho. O Evangelho não está à venda. O Evangelho nunca foi à venda e nunca está à venda e nunca será à venda. Você deve entender isso. Tudo é de graça em graça. Tudo. Então, não fique, irmão, você dizer o seguinte, você que vai à igreja, não anda a se perturbar por causa disso. É andar a entregar coisas, aquilo que nem não é da sua vontade, nem da vontade de Deus. Mas dá aquilo que você consegue dar. Dá aquilo que seu coração tranquilamente dá. Não insista em coisa, porque essas coisas você insiste a dar, não são recebidas em Deus. Não são recebidas e não são conhecidas. Tenha controle e vai à igreja. E o que eu vou te falar em tudo, acredita em Deus e leia a Bíblia. Deus vai te guiar até aqui. Então, quando nós não controlamos esses irmãos, né? Não controlamos não dar o evangelho verdadeiro, essas pessoas vão se perder.
E quando também chegar a hora deles de ser pastores ou de ser líderes, vão fazer aquilo que você estava a fazer, vender o Evangelho de Deus. Eles também vão viver essa vida. Então, eu por isso estou a trazer esse tema, a batalha da geração. Essa é a nossa batalha. Quebrar essa linhagem de negócios que está acontecendo dentro das igrejas. Nós queremos quebrar. Porque quando nós levamos, né, a consideração é da condição financeira. É isso que acontece às vezes, que nós achamos que as pessoas, é aí que chega que na parte de as pessoas não ser consideradas, a vida dele não ser considerada, porque não é lá suficiente rico nessa vida cristã. Não é esse evangelho que nós fomos mandados. Não é esse evangelho que nós fomos mandados para medir as pessoas, para julgar as pessoas. Nós estamos aqui para dar vida às pessoas. Nós fomos dados essa visão e vamos entregar a outras pessoas. Isto aqui não está à venda. Não está à venda. E por isso você anda a recolher coisas no exato momento, partes que você não ensina nada. Você nem dá o ensinamento. Você nem planta, mas você quer recolher. Não planta conhecimento. Não dá sabedoria a essas pessoas. Não dá visões. Não permita visões de Deus na sua igreja. Não permita visões que estão com esses irmãos na sua igreja, ou ovelhas, ou crentes por aí muito mais na sua igreja. Você não permite, você quer ser mais grande. Não, não é assim. Deus diz, vai anunciar. Vão anunciar e batizando. Vão anunciando e batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, você não ensina nada, mas você quer recolher. Você não planta nada. Não ensina as pessoas como ter trabalho, como ter um emprego na vida. Não ensina as pessoas como viver bem dentro dos lares. Não ensina as pessoas a viver dentro da união. Não ensina as pessoas a crescer na vida. Falar do progresso. Falar do amor. Falar de perdoar. Falar de amar o próximo. Falar em as pessoas ser obedientes a Deus. Não ensina, mas você quer recolher essas coisas. Não tem como recolher coisas que você não ensina. Não tem. E não espera isso, porque haverá briga. É como ter um filho em casa e não lhe ensinar nada. E não lhe deixar, né, ir na escola. E depois, um dia você lhe pergunta, mas é igual a quem? Você já está a começar a procura de coisas ou que você quer recolher no lugar que você não plantou. Não lhe deixou ir na escola, mas agora você quer recolher. É impossível. Vai dizer, eu não sei porque eu não estudei. É a mesma coisa que acontece dentro de alguns ambientes, pessoas reunidas. Se não ensina nada, vai te dizer, eu não aprendi. Ou eu não aprendi isto aqui contigo, porque você não ensina. Ensinar é muito bom, para você também poder recolher. Dizer o seguinte, eu te ensinei. Eu te disse, eu anunciei e você não quis. Irmão, eu quero te falar o seguinte que quando os seus pastores ou seus líderes da sua igreja começam a te dar espaço para você fazer alguma coisa, ou Deus te dá visões, não porque você é maior mais que eles. Seja obediente dentro da sua liderança. Seja obediente. Não porque estão a te dar espaço, você é mais sábio mais que quem. Não porque estão a dar espaço, porque eles não conseguem. Não porque não estão a dar espaço, porque você é o rei. E você não deve falar que sem eles não conseguem. Não. Eles conseguem. Mesmo você não estar, eles vão fazer. Então, não seja grande, né? Não comece a entrar nessas partes de você ser maior mais que eles.
ser grande mais que seu pastor. Não aceita viver essa vida. Viva baixo da autoridade. Viva essa vida. Viva essa vida. Deus vai te livrar de algumas situações e Deus vai te tirar daí, vai te colocar noutra vida ou noutro nível. Porque você é paciente. É isso que Deus nos ensina. Você não é, mas quer viver coisa grande. Você quer ser grande mais que os outros, mais que seus pastores. Isso vai causar caos. Porque Deus te deu um pastor para te guiar, para te aconselhar. Não é esse o momento de você ser grande mais que seu pastor. E nunca será. O seu pai é seu pai. Você nunca vai ser grande. Não. Para os seus pais. Não vai ser, não. Seu pai é seu pai. Seus pais são seus pais. Isso nunca vai mudar. Em você ser barba, em você ter filhos, em você ter o quê? Isso não muda. É você ir na escola, vir a teologia, por aí muito mais, estudando, fazer aquilo, ter um bom emprego, uma boa vida. Isso não significa que você é maior, mais que seu pastor. Não é isso. Se você lê a Bíblia, se você na verdade obedece a Deus, você vai saber que você cada vez mais, você deve se humilhar. Cada vez mais você deve ser pequeno e deixa Deus crescer. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te liderar. Deixa Deus estar acima de tudo na sua vida. Ele colocou o seu pastor para te liderar. Esse pastor é para te liderar, para te tirar de alguns ambientes. É para ele luta a batalha que você não está vendo, para o seu bem. Então não começa a desrespeitar seus pastores. Não começa a humilhar seus pastores, a falar mal deles. Começa a obedecer. Os seus pastores são seus pais. Estão te ensinando, estão te preparando para as batalhas que estão a chegar. Então eu estava a dizer o seguinte, que essa é a batalha da geração. E te falar o seguinte, que irmão, não anda com olhos fechados. Não permita você andar com olhos fechados, porque essa batalha é sua. Quem deve vencer essa batalha é você. Quem está dentro dessa batalha é você. Quem está dentro do ministério é você. Quem está dentro do evangelho é você. Quem deve alterar. Não é andar em brigas com as igrejas. Não andar aí convocar brigas, não. Não andar aí convocar odiar as pessoas, odiar as igrejas, não. A sua batalha é ensinando a verdade, é entregar a verdade. A sua missão é anunciar o nome do Cristo. A sua missão é fazer discípulos. A sua missão é batizando. A sua missão é ensinando. A sua missão é entregar essas almas a Deus. Essa é a sua missão. Vai, meu irmão, não para. Essa batalha é sua. É a nossa batalha. Devemos batalhar. Devemos lutar, alterar em fazer o bem. Essa é a nossa batalha. Não andar aí arranjando brigas por aí e começar a apontar dedos aos outros que estão falsos. Jesus Cristo nos disse: vamos discernir, vamos conhecer os falsos e verdadeiros. E depois não disse vamos julgar, vamos lutar com eles, vamos criar algumas brigas. Não disse. Ele disse vão conhecer. E quando você conhece o falso, o que você deve fazer? É ensinar a verdade, é colocar a verdade, sem lutar com ninguém. Jesus Cristo não brigava com ninguém para colocar a verdade. Onde tinha espaço para ensinar, ele ensinava. E você tem espaço para ensinar? Ensina. O espaço é vasto. Você tem os seus amigos, tem familiares, tem lugares onde você trabalha, por aí onde você anda, nos ambientes diferentes. Ensina o que é ser filho de Deus. Comece a ensinar isso. Não para, a batalha é sua. Quem deve vencer é você, ensinando a verdade, sem começar a odiar. Deus nos ensina a odiar, sem odiar as igrejas, odiar outras pessoas, odiar por aí.
Comece a ensinar a verdade. Entrega a verdade. Você foi dado a verdade. Então ensina a verdade. Dá a verdade. Ensina a eles. Deus te mandou para você fazer. É o momento de você fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.